jogadores de futebol fazem nas férias? Uma coisa é certa, na maioria das vezes o oposto do que deveriam. De viagens longas e luxuosas a hábitos tranquilos e discretos. De ajudas beneficentes a atitudes sem regras e polêmicas. Conheça aqui alguns dos hábitos e costumes dos jogadores de futebol em suas férias. Já vou deixar a minha opinião. Jogador de férias, de folga, seja o que for, é problema dele. Só acho que ele tem que corresponder dentro de campo. Era comum antigamente os atletas tirarem boa parte das férias para treinar e se manter em forma e descansar do grande desgaste depois de uma longa temporada de jogos e treinos, ou promoverem jogos e jantares beneficentes. Mas hoje a realidade ficou bem diferente. Cada vez mais os jogadores querem apenas curtir e esbanjar a grana que têm, muitas vezes se envolvendo em polêmicas, em problemas, que nesse período pode vir até correr um alto risco e comprometer a sua melhor versão do atleta. Ao entrar de férias, o jogador sempre é orientado a se regrar, tentar tirar um tempo para treinar e manter a boa forma, não se envolver em problemas, ficar longe das mídias, mas em muitos casos eles acabam perdendo o controle e obtendo um resultado nada próspero. Como já vimos acontecer várias vezes com o Neymar, por exemplo, o atleta quase sempre era flagrado em suas férias, ostentando em lugares caríssimos, gastando sem restrição com os amigos, na maioria das vezes envolvendo em relacionamentos impróprios, bebidas e outras coisas. Com o tempo, o craque deu uma maneirada, mas ainda assim é criticado pelos hábitos extravagantes e consumo de bebidas. E como não lembrar de Romário? Nas épocas de suas férias ainda era pior, o jogador que sempre estava envolvido em polêmicas e duramente criticado pelo seu jeito difícil e às vezes arrogante, sempre se envolvia em discussões com alguém. Com relação às suas férias, não era diferente. Romário já chegou a faltar em treinos por estar de ressaca, ou pior, não ter retornado a tempo de suas férias, sempre voltando em péssimo estado, pois sempre extrapolava na sua curtição. Mas o que ficou marcado é a polêmica e duvidosa questão que se estende até os dias atuais. Na época do Barcelona, Romário ganhou folga para vir ao Brasil no Carnaval, ou simplesmente faltou a alguns jogos por conta própria. A confusa versão do Romário é de que pediu 2 dias a mais de folga para o treinador Johan Cruyff para poder aproveitar o Carnaval no Brasil. Segundo ele, o treinador disse que se ele fizesse 2 gols no próximo jogo, ele daria os 2 dias de folga a mais para ele. E ele fez os 2 gols e logo em seguida pediu para que fosse substituído para pegar um avião. Porém, nos anos em que poderiam ter acontecido este relato, que seria 94 e 95, os dias dos jogos não se coincidem com os dias de Carnaval no Brasil. Em entrevista, o técnico já havia dado sua versão da história de que era bem parecida com a de Romário, mas enfatizou que não achava que era verdade, que ele queria os dias a mais para curtir o Carnaval. Enfim, a história nunca foi de fato esclarecida e até hoje citam o relato como uma lenda. Romário, em entrevista, ele alega que fugiu de alguns jogos e atrasou com frequência durante sua carreira por conta de ser festeiro e sempre perder compromissos por isso. E isso começou a acontecer ainda mais com frequência quando ele abandonou os gramados da Europa e voltou para o Brasil. Segundo ele, era o lugar dele e ele poderia ter mais liberdade e condições de levar a vida do jeito que ele queria. Enquanto estava na Europa, isso não era possível. Temos outros jogadores que esbanjam fortunas em suas mansões e iates, mas nem todos são festeiros e sem controle assim. Messi, por exemplo, sempre passa suas férias de forma tranquila, viajando ou passando tempo com sua família e amigos. Mas claro, não deixa de ser daquele jeito que os jogadores tanto gostam. Em suas últimas férias, Messi passou o tempo em seu iate, super caro e luxuoso. Cristiano Ronaldo é outro que tem hábitos bem pacatos, gosta de passar o tempo de folga com a família e aproveitando o seu passatempo, que é curtir seus carros de luxo. E claro, não deixa de tirar um tempo para os treinos, pois segundo ele, leva a carreira muito a sério e gosta de sempre estar em forma e preparado. E recentemente Mbappé, que aproveitou suas primeiras férias depois de ter cumprido uma longa e complicada temporada no PSG. Mas o atleta se mostrou discreto, divulgando poucas fotos e relatos sobre seus dias de descanso. Assim como o Alex Telles, alegou que gosta mesmo de passar suas férias descansando e curtindo a família. Vários jogadores são dessa forma. Alguns gostam de sair para pescar, viajar com a família para Disney e vários outros lugares. E de vez em quando tem aqueles que se machucam nas férias e ficam fora da próxima temporada do time, como já aconteceu com vários atacantes famosos. Mas houve também quem se aproveitasse a rotina sem concentrações para se casar. O goleiro Alisson, da seleção brasileira, usou dias de folga para se casar e aproveitar a lua de mel.
assim como o atacante Caio do Inter, que fez o mesmo. Outros como Leandro Damião, Alan Patrick, Otavinho, Rafael Moura, entre outros, foram flagrados recentemente em suas férias com a família em alguns lugares do Brasil e outros fora do Brasil. Muitos jogadores que têm filhos dizem que sempre aproveitam a oportunidade para irem à Disney com seus pequeninos. Já o ex-jogador Zé Roberto disse que passou absolutamente todos os períodos de suas férias treinando e se mantendo em forma. Acredito que são poucos que fazem isso, não é verdade? O jogador do Atlético Mineiro, Hever, em suas férias, gostava de visitar e levar ajuda para uma ONG em Israel chamada Gol da Paz. Enfim, os jogadores aproveitam suas férias de várias maneiras. Enquanto uns exageram de forma negativa, outros são discretos e só querem ficar longe dos holofotes. Mas um fato comprovado pelos treinadores, que um período pelo menos de 30 a 40 dias de descanso é de grande importância para o desenvolvimento tanto físico quanto mental dos jogadores. Os atletas que passaram várias temporadas sem férias ou descanso acabam se desgastando e perdendo o desenvolvimento em campo. A questão é que a carreira deles é tão instável que são orientados a seguirem regras até nas férias, não só por serem pessoas públicas e serem perseguidas pela mídia o tempo todo, expondo qualquer coisa que eles fazem, principalmente quando é algo errado ou polêmico, mas também por uma questão de manter a saúde e condicionamento físico para o seu retorno. Porém, infelizmente, vemos que alguns não se atentam ou se importam muito com essas questões. Porém, até quando os hábitos negativos de alguns deles deixar de prejudicar sua carreira é a questão, não é mesmo? E você, acompanha as férias dos jogadores para saber o que eles estão fazendo? Você acompanha eles nas redes sociais? Ou você só quer mesmo saber o que eles estão fazendo dentro de campo pelo seu time? Deixa aqui embaixo o seu comentário, gostaria de saber a sua opinião. Valeu, galera, e aquele abraço!